Fala galera, beleza? Já fazia um bom tempo que eu não falava nada, né? Mas as semanas têm sido bem corridas e, sinceramente, por mais que eu goste muito de fazer os videozinhos, né? E eu pense neles muito mais como um diário do que alguma coisa para render, eu decidi dar uma leve folga, né? Porque fora fazer o vídeo, gravar, que é até legal, né? Fazer o diáriozinho em vídeo, tem um lance de editar, né, que é bem cansativo. Inclusive, eu tinha chegado a gravar um outro vídeo, eu tinha feito o vídeo todo em inglês, né, refletindo sobre uma frase, né, um pensamento que eu tinha achado idiota, mas depois discutindo, tipo, comigo mesmo, eu até achei levemente profundo, né, que era a revolução da máquina e ser humano, né, era a frase de impacto, né, na verdade, a premissa do vídeo anterior, né? E é meio idiota, mas, assim, se você para pensar, a revolução da máquina é ser humano, parece uma frase meio, sei lá, uma frase meio de Facebook, mas é até legal hein, você realmente refletir sobre, realmente, tipo assim, se uma máquina tivesse que fazer uma revolução, iria ser, na minha visão, né, uma verdadeira revolução é tipo fazer que nem um homem bicentenário, né? A máquina, por exemplo, de ter toda a eternidade dela, ela escolher morrer, né? Que foi o que acontece no filme do Homem Bicentenário. Se você não viu, tomou esse spoiler aí. E, inclusive, é um filme muito bom, né? E até naquele filme Blade Runner, né? Quando você tem lá o replicante chorando na chuva, né? Naquele ponto, ele vendo a fraqueza dele, né? Tô refletindo a parada que eu não ia fazer nesse vídeo, né? Mas ele refletindo novamente sobre esse período todo da vida dele, né? Que ele tinha, tipo, experimentado muito mais do que qualquer ser humano, né? Nas viagens cósmicas, né? Que ele tinha feito, né? O replicante lá no Blade Runner. E aí ele chora e ele fala, né? Ah, pô, a vida é tipo como essas lágrimas na chuva, né? Tipo, elas se confundem, né? Umas nas outras. É uma frase lindíssima, né? E se você parar pra pensar, né? O cara que ele era super forte, super mais resistente, né? O replicante, que ele era sobre-humano, ele tem ali um momento de total fraqueza vendo o fim dele, né? E na minha cabeça isso é uma grande revolução também. Então eu achei no início a frase meio pastelona, mas depois eu achei até bem interessante. Só que eu deletei esse vídeo em inglês porque eu achei ele muito ruim. Como eu tô pensando, mesmo pensando em inglês, eu demoro para falar e a minha pronúncia estava bem ruim. E aí eu pensei em falar sobre outra coisa que eu também achei razoavelmente profunda, vamos dizer assim, né? Que é uma discussão sobre liberdade, né? E talvez o título desse vídeo seja o preço da liberdade, qual é o valor da liberdade, né? Ou a procura da liberdade, eu não sei, né? Vocês que já estão vendo o vídeo já sabem qual que eu decidi no final das contas. Mas a grande ideia desse vídeo era refletir, né? Muitas coisas têm acontecido aqui no Rio. O juiz decidindo ou não ainda está valendo em alguns lugares o passaporte da vacina. E eu vejo que tem muita gente, por exemplo, que acha que isso é alguma coisa ruim, né? Que está cerceando a liberdade. E que por mais que existam já, por exemplo, vacinas obrigatórias para você entrar em alguns estados ou países, né? Uma coisa é você fazer isso para você entrar num estado diferente do seu. Outra coisa é você precisar disso para ir no cabeleireiro, ou no cinema, ou numa atração turística da sua própria cidade, né? Então eu entendo que existe uma leve diferença e que as pessoas possam sentir um pouco... possa existir essa animosidade perante a isso, né? Eu acredito que o passaporte da vacina seja positivo porque a gente está no meio da pandemia e, mal ou bem, isso estimula as pessoas a se vacinarem, né? Que é uma coisa bastante urgente, né? A gente precisa do maior número de pessoas se vacinando para que a gente consiga, de verdade, voltar à normalidade sem ter o medo, né, de tudo voltar como era antes, de vir uma nova onda maior e tal. Principalmente agora que a gente está, tipo, com um número muito baixo de mortes, uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Parecia que só subia e nunca descia de verdade. Agora, pela primeira vez, está descendo para um número, né, menos absurdo que nem o que a gente estava vivendo.
E aí eu estava refletindo sobre essa questão justamente, né? Sobre o fato de que muitas pessoas achavam até, tipo, surreal que pessoas estivessem lutando pelo passaporte da vacina, né? Lutando para que houvesse. Porque, teoricamente, essas pessoas elas estão lutando para que o governo cercie algumas das suas liberdades. E eu fiquei refletindo, assim, realmente, está acontecendo uma diminuição da liberdade. Isso é óbvio. Agora, pô, será que isso seria alguma coisa ruim? Será que existiria... e eu tô no campo mesmo ideológico e agora eu não tô sendo pragmático, né? Porque pelo meu pragmatismo, passaporte da vacina abre mão da liberdade pelo bem coletivo, né? Facilmente, para mim, essa pergunta é respondida. Agora, pensando agora realmente numa parada mais ideológica, né? Pensando com a mente lá do sueco, de repente, né? Que lá na Suécia eles sempre foram ruins com a pandemia, mas é porque eles tinham essa ideia muito dessa democracia social mais forte. Então o povo tinha realmente esse poder de escolher não fazer um lockdown e tudo mais. Então, tipo assim, eles sofreram bastante consequências em detrimento dessa liberdade. E eu, né, gosto muito de fazer aquela reflexão matemática, né? Aquela coisa, puxa, eu gosto tanto da matemática porque ela tende a ser, na minha cabeça, uma ciência tão pura, vamos dizer assim, né? Ela é tão abstrata, né? Ela não necessariamente é aplicada a nada. Ela bem para mim, ela é a ferramenta, né? A matemática é a ferramenta. Então eu gosto dela porque ela ajuda a gente a quebrar os nossos problemas, né? Essa visão matemática e computacional algorítmica, né? Essa visão algorítmica, eu acho que ela ajuda a gente a quebrar os nossos problemas e é uma ferramenta muito poderosa. Então, para pensar em relações, né, já que a gente está pensando numa comunidade, na sociedade, eu vou pensar nessa questão da liberdade, né, o problema da liberdade. Esse é um título até bem melhor. O problema da liberdade. Eu vou pensar nele como um gráfico, né? Eu vou ver se de repente eu estou animado, porque eu vou editar esse vídeo de noite agora, né? Então, não está tão tarde, mas vou ver então se eu consigo me animar e vou fazer talvez uma ediçãozinha aqui. Mas a questão principal é o seguinte, eu vou pensar nesse problema com um grafo, já que é um problema de relacionamento e de relacionamentos. Então, acho que usar uma estrutura de dados que vem da matemática chamada grafos, né, que é basicamente bolinhas e tracinhos, né, pode ser bastante útil, né? E eu penso no seguinte, qual é o problema da liberdade, né? O problema da liberdade é que quanto maior for o grafo, e as relações que você tem, menos liberdade você tem. Principalmente dependendo da posição que você encontra nesse grafo, né? Então, o grafo é o que eu falei, né? É uma estrutura, né? Uma forma de visualizar dados baseados em vértices e arestas, né? Pontinhos e tracinhos. E isso pode representar várias coisas. Pode representar caminhos, por exemplo, num problema do caixeiro viajante, que eu já citei aqui uma vez, né? Então você tem um mapa. A cidade é uma bolinha, né? Um vértice, e o caminho, né? Uma estrada, uma via, uma ferrovia, ele é uma aresta, né? No meio desse grafo. Então, tipo, tenho várias cidades, várias bolinhas, vários caminhos que levam e percorrem essas cidades, vários tracinhos, né? Várias arestas. E para relacionamentos, a gente pode pensar no seguinte, as pessoas, né, os indivíduos, eles são bolinhas, e o relacionamento que essas pessoas têm entre si são os tracinhos, né? São essas arestas. Né? E aí você pensa comigo, né? Se você está sozinho, se você não tem relacionamento com ninguém, você está lá no Into the Wild, né, na vida selvagem lá, e aí você foi lá, você tá na sua Kombi sozinho e tal, não comeu nenhuma frutinha, tá lá, ninguém tá se importando com você, ninguém sabe onde você tá. Você pode tomar qualquer decisão, você pode se matar ali, comendo as frutinhas e, tipo, talvez ninguém saiba, só depois de muito tempo alguém vai escrever uma história sobre você, mas a princípio ali no que você experienciou, ninguém vai te impedir, ninguém vai te julgar por causa dessa decisão que você tomou. Você pode matar um animal silvestre para comer e sobreviver e... se você estiver realmente bem afastado da civilização e da sociedade, ninguém vai te julgar por isso nem nada. Então você pode fazer xixi no rio, os animais eles não vão chegar e te dar uma multa.
você realmente tem um conceito de liberdade muito maior, né? É muito interessante isso. Agora, por exemplo, vamos colocar você no ambiente familiar, né? Tá, você e dois pais, né? Um pai e uma mãe. Vamos pensar nesse contexto familiar aí um pouco mais comum, né? Um filho, um pai e uma mãe, né? E aí você deve, né, algumas responsabilidades para dois pais. Então você vai ter uma liberdade muito menor. Você não pode chegar e falar, eu vou sair no final de semana. Por quê? Porque você chega e tem esse relacionamento com o seu pai e sua mãe. Você precisa pedir para eles precisam deixar. Da mesma forma com que os seus pais, eles têm uma responsabilidade de te manter vivo até uma certa idade, manter saudável, colocar na escola, né, nesse nosso contexto social. Então os pais, por ter esse filho, eles também abrem mão de algumas coisas, porque eles têm umas responsabilidades. Então o índice de liberdade nesse contexto aí, desse grafo, com 3 bolinhas, né, e 3 tracinhos, né, esse relacionamento, na verdade pode até ser mais... nesse caso, essa relação realmente seriam 3 bolinhas e 3 tracinhos, né? Seria um triângulozinho. Você já abriu mão bastante da sua liberdade. Num casamento, né, onde tem 2 pessoas, onde cada um reciprocamente tem algum nível de responsabilidade, né? Então, por exemplo, se alguém vai no hospital, você é responsável... Geralmente, né, um dos cônjuges lá é responsável legal pelaquela pessoa, pode acompanhar, é a única pessoa que pode entrar lá. Então, mesmo com 2 bolinhas só, 2 indivíduos, você já abriu mão da sua liberdade, né? Então, por exemplo, até financeira mesmo, dependendo do tipo de união estável que você faça, parte dos seus bens que você conquistou ou, de repente, que você conquista parte daquela relação... Você vai ter comunhão com essa pessoa. Então você não pode simplesmente ir embora e largar. Você tem um dever civil, né? Através desse relacionamento. Olha só como que você já abriu mão de liberdade além simplesmente do relacionamento entre vocês, né? Existe uma equação muito maior. E agora, quando a gente pensa numa sociedade, isso extrapola ainda mais, né? Isso extrapola ainda mais por quê? Porque, dependendo de onde você está desse grafo, o seu nível de responsabilidades aumenta, né? Por exemplo, eu, como um cidadão, eu ingresso aqui nessa sociedade, por exemplo, eu tenho responsabilidade com o dono do imóvel que eu estou aqui, porque é alugado, com o governo federal, com a prefeitura, com esse prédio aqui, o condomínio, onde quer que eu saia, por exemplo, hoje, se eu quiser entrar num ambiente fechado, num shopping, eu preciso usar máscara, porque para respeitar a legislação do ônibus. Então, olha só quantos relacionamentos eu não estou inserido, né? Desde o mercado que eu vou, da limpeza que eu tenho que fazer aqui, porque se eu não limpar aqui, de certa forma, isso aqui pode, sei lá, infestar de barata, de alguma coisa. Isso vai atrapalhar as pessoas do prédio. Então, de certa forma, mesmo que eu não fale com ninguém nesse prédio, eu tô abrindo mão um pouco da minha liberdade. Eu não posso fazer um barulho aqui meia-noite gigantesco porque as pessoas vão reclamar, entendeu? Então olha só quantos relacionamentos, né? Quantos relacionamentos a bolinha que eu sou representada nesse grafo, né? Eu como indivíduo, eu não devo, né, para todo mundo. Então realmente, só por estar aqui nessa sociedade, eu já abri mão de diversas liberdades individuais, né? Fora todos os crimes que eu não posso cometer só porque eu quero, né? Então, realmente, qual é o preço da minha liberdade aqui? É um preço altíssimo, né? Porque realmente eu não posso fazer o que bem entender. Mas uma coisa interessante, por exemplo, que eu ganho abrindo mão dessa liberdade, por exemplo, tendo a minha certidão de nascimento e tendo um RH. Por estar aqui no Brasil e ter um registro geral, né, correto, tudo bonitinho, eu posso entrar sem visto em todos os países do Mercosul. Olha só, isso é uma coisa interessante, né? Aqui no Brasil também eu tenho direito à saúde pública, então eu posso me atender num hospital do SUS. Olha só que legal. É uma coisa interessante. Funciona bem? Mais ou menos. Dependendo do lugar que você for, até funciona. Tem lugares que não funciona nada. Mas isso é uma coisa que eu acabo ganhando, né? E eu não preciso ser um cara que paga muito imposto para ter acesso a isso. Basta eu ser um cidadão brasileiro, né?
Fora isso, eu posso, através da Polícia Federal, posso fazer um passaporte que me dá direito, por exemplo, a ficar, sei lá, 180 dias lá em qualquer país lá da Europa, então sem visto. Então eu posso ir para a Europa, né, em condições normais, com o meu passaporte, que eu posso tirar, né, pagando algumas taxas aqui no Brasil, eu consigo acesso a todos esses países, né? Se eu tiver dinheiro para viajar lá, eu consigo com o meu passaporte entrar sem um visto, sem precisar de uma burocracia muito grande. Então isso aí eu estou ganhando por estar ingresso aqui nessa sociedade. Então eu estou ganhando algumas coisas bem interessantes. Ó. Tenho uma saúde pública aqui no Brasil, mal ou bem. Eu tenho esse RG, que provavelmente eu vou ter que ter, né? Se eu for registrado corretamente, tudo certinho, eu vou ter esse RG que me dá acesso a esses países do Mercosul. Se eu quiser fazer um passaporte que custa uma grana, eu também vou ter acesso a esses países na Europa, entre outros países também. Então, olha só, eu estou ganhando algumas coisas que para mim aqui na minha cabeça fazem valor, mas você pode ganhar até outras mais, né? Você pode ganhar o direito de fazer outras paradas a mais, se você quiser uma carteira de motorista. Você, estando ingresso na sociedade, pode fazer essa carteira, comprar esse carro, esse bem, entendeu? Se eu fosse um cara que nasceu lá, um Mowgli, com os lobos, e tivesse toda essa liberdade lá do Into the Wild, né? Eu não poderia chegar e entrar na Europa, entendeu? Eu não poderia chegar e entrar no Brasil, né? Talvez se eu fosse o Mowgli, eles até, nossa, vamos contar a sua história. Mas na realidade, né, no mundo não fantasioso, se eu nunca me registrasse, se eu nunca decidisse, né, fazer parte dessa sociedade, né, decidisse viver alheio para ter mais liberdade, não ser penalizado na minha mente, eu estaria abrindo mão de muitas coisas, o que é muito ruim, né? E essa é uma discussão que eu acho interessante, porque até falando um pouco agora no âmbito filosófico, né, dessa questão da liberdade, né, os estoicos lá, alguns estoicos, né, eles falavam muito sobre essa coisa de você estar ingresso na sociedade, como isso poderia tirar a sua liberdade, e dentro dos estoicos, né, um grupo deles falavam justamente sobre essa ideia do mendigo, né, ou dos cães também, né, que ele tinha alguns deles, né, que eles tinham essa ideia, né, de que os cães eles eram verdadeiramente livres, né, porque eles poderiam andar em qualquer lugar, eles não pagavam os impostos nem nada, eles vadiavam totalmente livres, despidos de qualquer, por exemplo, como os mendigos, né? Ele falava dos cachorros, porque ele pensava muito na ideia do mendigo, né, se aproximando dessa liberdade dos cães, né? Você está vivendo na margem da sociedade, mas você tem uma liberdade muito maior, né? Você não tem que pagar, não tem que se preocupar com a casa, você não tem essas preocupações que a gente teria, a não ser as preocupações da sua própria carne, que é a vontade de comer e tudo mais, né? Mas se você abrisse mão, se despisse de toda a sua vaidade e decidisse viver como os cães, né? Como um mendigo, você estaria entrando num nível de liberdade maior. O que é verdade, né? O mendigo ele não está completamente fora, desconectado da sociedade, mas é aquilo que eu falei do problema dos grafos, né? Pensando num grafo com muitas bolinhas, né? Quem está mais ali no centro, que poderia de repente ser um político ou um grande empresário, né? Que ele deve um relacionamento a muitas pessoas, ele vai ter muito mais responsabilidades e muito menos liberdades em alguns aspectos, né? É claro que no mundo real, um cara muito rico, ele, por exemplo, consegue cometer um crime e não sofrer muito as penas disso, né? Mas, mal ou bem, muito mais pessoas estarão olhando para ele e o julgando, e isso é muito menos esquecível, né? Então, por exemplo, o Thor Batista que matou o ciclista e ninguém se importou, aparentemente ninguém se importou, tipo assim, na lei, né? Ele não foi preso nem nada, ele deu 1 bilhão lá para a família do ciclista e, de repente... deu um cala-boca de 1 milhão, né, para as pessoas, né, como se o preço da vida do cara ciclista lá valesse isso, né. Eu lembro, olha só, eu sou uma pessoa que eu nunca vi esse cara na vida, nunca cruzei com ele, não conheço ninguém que o conhece, mas eu sei que ele matou um ciclista, entende? Então, por mais que o rigor da lei não tenha caído sobre ele, muito mais olhos estão julgando ele e tal, né. Então, muito mais pessoas vão ter um preconceito em cima dele e isso importa, de certa forma, né? Esse relacionamento que essa pessoa influente tem, do mesmo jeito para os políticos. Então, essas pessoas que têm muitos relacionamentos e tal, políticos, elas estão mais no núcleo desse grafo, né? Na parte mais densa, onde tem mais relacionamentos.
Já o cara que é um mendigo, né, por exemplo, morador de rua, né, nem sei se mendigo pode falar ou não, mas o morador de rua, né, sem teto de repente, é porque eu acho que não é um morador de rua, é realmente esse cara que se despiu de toda a vaidade, que ele tá ali e ele quer ficar na rua, né? Vamos supor que tem alguma pessoa que queira realmente ficar ali naquela condição e não queira sair, e ele encontrou ali uma paz de espírito que eu não acredito que seja impossível de acontecer. E aí vamos pensar no estoico, né? Vamos pensar no estoico mesmo, né? Não vamos pensar na nossa realidade atual. Vamos pensar nesse estoico que realmente ele queria ter a liberdade dos cães. Ele está na parte menos densa desse grafo. De repente, ele está na margem, né? Na margem do grafo da sociedade. Então, por mais que ele esteja inserido na sociedade, né? As pessoas veem ele na rua, as pessoas dão uma esmola para ele, dão alguma comida e tudo mais, ele deve muito menos responsabilidade para as outras pessoas, né? Então ele tem um relacionamento muito menor e uma influência também muito menor nessa sociedade, tá? Então realmente você pode escolher até ter mais liberdade dentro dessa sociedade, mas você tem que abrir mão de algumas coisas, da vaidade, de repente, já que você quer ter essa liberdade. Quanto mais liberdade que você tem, menos dos benefícios que essa sociedade pode te oferecer, você vai ter que aceitar, né? Seria um pouco essa ideia. Então você que quer ter muita liberdade, que você é o bastião da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, de atitudes, e você ainda quer estar inserido nessa sociedade, você vai ter que entender que você vai ter que cada vez mais abrir mão de algumas dessas regalias. E isso pode significar você ser preso, por exemplo, né? Então, no fundo, não dá para você fugir, né? O problema da liberdade, ele não te dá fuga, né? Ele é um problema que está ali, né? E aí você, no fundo, tem essa escolha a fazer. Você quer ter mais liberdade, você tem que abrir mão de coisas que a sociedade te dá, né? Então, essa é a balança, né? Esse é a balança do problema da liberdade. Quanto mais liberdade que você tem, mais você tem que abrir mão, né? É uma via, né, uma via de dois caminhos, não sei, né? É uma via de mão dupla. Esse era a palavra que eu queria lembrar. Então, no final das contas é isso, né? Esse vídeo, né, que eu gravei aqui, ele teve muito muito do que me despertou para ele foram essas duas coisas, né? Foram duas coisas. Foi o lance do passaporte da liberdade, o passaporte da vacina, que eu realmente refleti e eu acho que realmente você abre mão da sua liberdade, mas você está abrindo mão da sua liberdade para conviver em sociedade, né? Para que essa sociedade ande, para que a gente não fique estagnado nesse vai e volta da pandemia. Então o passaporte da vacina é uma coisa boa por isso. Embora ele realmente esteja fazendo você abrir mão de liberdade que você não estava acostumado a abrir, né? Por causa justamente desse ambiente novo que a gente vive, que é esse ambiente pandêmico. E a outra coisa foi o lance do Monark, né, do Flow Podcast. Eu assisto muito Flow de Podcast. Eu discordo muito com o Monark. E sempre quando eu vejo alguma desinformação, eu passo muito mal. Mas eu me forço a sempre ver, porque eu quero muito furar a minha bolha, né? E, mal ou bem, os podcasts, né, eles têm feito um papel que eu tô chutando aqui, eu posso estar errado, mas eu acredito que eles têm um papel social interessante de verdade, né, não sendo aqui o cara falando isso sem base, né, e eu vou tentar dar um exemplo sem ser muito mais demorado, né. Não sei se vocês sabem, mas antigamente o Zorra Total era o programa de humor mais assistido na televisão brasileira. E quando eu digo que é o programa mais assistido da televisão brasileira, é um programa da Globo em que batia 50 pontos de audiência num sábado, né? Isso é muita coisa, entendeu? 50 pontos de audiência, cada ponto são 60 mil lares da grande São Paulo. Então pensa nessa multiplicação aí e pensa que o quanto isso não representa proporcionalmente no Brasil, entendeu? Quase todas as famílias do Brasil em algum momento paravam ali no seu sábado para assistir lá o Zorra Total. Só que essa audiência começou a cair do nada, né? Não sei se vocês conhecem essa história. E por que a audiência começou a cair? Eles não sabiam, então eles fizeram uma pesquisa, né? E é muito comum empresas grandes fazerem uma pesquisa para saber, né, o que os clientes querem, o que eles acharam de alguma
coisa nova que apareceu na programação, né? Antigamente eles faziam muito essa pesquisa buscando esses feedbacks. E aí o que aconteceu? Né? Não sei se você lembra de como que era o programa do Zorra Total, eram várias esquetes, tinha o Nelson da Capitinga, tinha um cara que falava bichona, entendeu? Tinha várias esquetezinhas que eram meio que repetidas, né? Então todo sábado era uma historinha nova com aqueles personagens daquele ambientezinho e tudo mais. E aí a resposta da pesquisa que a Globo fez foi o seguinte: as pessoas elas falaram que elas não estavam entendendo. O que elas não estavam entendendo? Elas não estavam entendendo que elas ligavam a televisão e aí os personagens eram alguns, aí de repente a história ia para um lugar aleatório, ia para a fazenda lá do Nelson da Capitinga, e aí eles não entendiam porque tinha mudado de lugar, para onde a história estava indo, eles não estavam entendendo isso, que eram sketches separadas, com núcleos de personagens separados. Eles pensavam que era uma parada só e a história não fazia sentido, entendeu? Então, a galera que assistiu o Zorra Total, aqueles 50 pontos de audiência, eles estavam deixando de assistir o Zorra Total porque estava difícil de entender aquele humor. Vocês percebem o tamanho desse buraco da galera não tá conseguindo entender o humor que era aquele Zorra Total lá de 2008, 2009, 2010? E aí o que aconteceu? Não sei se vocês lembram, mas teve um período do Zorra Total, antes dele virar aquela coisa que não era o Zorra Total, né? Que eles fizeram um metrô. Então, todos aqueles personagens, todas aquelas sketches e tal, elas aconteciam dentro do metrô. Por quê? Porque aí as pessoas elas não iam ficar perdidas. Então, a Globo mudou daquela parada do Zorra Total para o Zorra Total do metrô por causa que as pessoas não estavam entendendo que mudava de ambiente. Então eles mastigaram ainda mais. Então olha só, tá todo mundo dentro do metrô, os personagens estão ali numa mesma história que está acontecendo ali daquele metrô, e aí tem a Dilma que está, sei lá, dirigindo o metrô, e aí tem aquela pessoa que não consegue sair do metrô, tudo aconteceria naquele metrô, e é isso, mastigamos a história para a galera conseguir entender. E aí eu fico pensando, a galera que não conseguia entender o Zorra Total porque mudava os cenários, e que precisou do Zorra Total mudar para o metrô, para tudo acontecer no mesmo lugar, para eles entenderem como que essas pessoas vão lidar com a internet, né? Então, o que realmente eu fiquei preocupado é justamente sobre isso, né? As pessoas elas não estão conseguindo, né, entender as coisas mais básicas, né? A população brasileira talvez realmente esteja emburrecendo, né? E eu talvez nem digo dos jovens, eu digo essa população que provavelmente votou aí no Bolsonaro, a galera um pouquinho mais velha, né? Não conseguiam entender o modelo do Zorra Total e vão entender 1 milhão de informações que está passando na internet agora, né? Isso é muito complicado. E junto a isso, vem o problema da geração mais nova, né? Que é o seguinte, que é a galera que não consegue consumir um conteúdo que tenha 15 segundos de duração, descobrindo que o tempo médio de atenção de um jovem na internet é de 8 segundos. Então, por exemplo, o cara não consegue assistir um vídeo de 15 segundos, é muito longo para ele. Então, o que aconteceu? O TikTok começou a fazer muito sucesso. Claro que tem um algoritmo que te indica o que você quer, mas ele coloca um conteúdo tão rápido que você não consegue ficar ansioso, porque só tem 8 segundos o videozinho lá do TikTok. Entendeu? Então, eu fico preocupado com esses dois panoramas, né? A galera mais velha do nosso país aí, uma galera boa, que é a galera que assiste televisão, que está tendo contato com a internet, com o WhatsApp agora, não consegue entender o que está acontecendo no Zorra Total, porque eles mudam de cenários, de ambientes. Então você pega essa galera que agora está tendo contato com fake news bem produzida, deepfake, essas coisas, e aí você pega uma sociedade jovem que ela, até então, ela é pouquíssimo engajada, que ela não consegue ficar 8 segundos assistindo o mesmo conteúdo. Esse vídeo, então, para eles que vai ser longo, vai ser a morte, né? E entram esses podcasts, né? Que por mais que, por exemplo, no Flow, os caras realmente, às vezes, os caras não são jornalistas e eles realmente, às vezes, dão umas bolas fora, né? O Monark, principalmente. Eles estão fazendo um conteúdo longo, que prende a atenção das pessoas. Por quê? Porque durante essa pandemia as pessoas sentiram um pouco de falta e decidiram, né? Essa galera mais jovem começou a assistir esses podcasts, que são esses papos longos, para fazer meio que parte do papo, né? Você acaba sentindo o formato, né? Ele é um formato que é uma entrevista, que você às vezes está entrevistando uma pessoa que tem muito conteúdo, às vezes alguma pessoa que tem zero conteúdo,
mas você prende atenção por ser um papo e você sentir ali dentro por 2 horas, 3 horas de uma galera que não consegue ver um conteúdo de 8 segundos. Né? 8 segundos é o limite para ela. 15 segundos é muito. Então eu achei isso uma coisa revolucionária, de certa forma, né? E aí você pega, por exemplo, um cara como Boulos, como Ciro, como Haddad. Você pega um cara como Mandetta também, que fez parte desse desgoverno, mas você vê um cara super mais lúcido ali naquela conversa, né? Um cara que pode não ter feito um bom negócio, ou sei lá, não sei o que dava na cabeça dele, de realmente acreditar, apostar alguma ficha nesse governo, mas o cara sabe pra caramba de SUS, né? Então você, ali por exemplo, na conversa com o Mandetta, né? Eu falei um monte de gente de esquerda e centro-esquerda e falei um cara assim mais à direita que é o Mandetta, mas vou falar do Mandetta, que é para justamente ser o contraponto que o Mandetta, ele falou uma preocupação interessante que as pessoas muitas vezes não estão tendo agora, né? Talvez alguns prefeitos só, que é a galera que está tendo a síndrome pós-Covid, né? A galera que ficou com algumas sequelas, né? O que a gente vai fazer com essa galera? Esses recuperados que estão com um monte de sequela. Então, um cara que entende pra caramba de SUS, mal ou bem, você pode falar o que você quiser do Mandetta, ele entende do SUS porque ele trabalhou nisso há um tempão. E ele chegando e falando que tem uma preocupação sobre isso, pô, acho interessante. E ele levou essa conversa para uma galera jovem também. Uma galera que não está se preocupando com muita coisa, uma galera que está vendo vídeo superficial de 15 segundos, entende? Então, pô, isso eu acho que é uma coisa muito positiva. E a discussão que foi levantada justamente foi sobre liberdade de expressão e censura de Big Tech, censura de governo, ou a regulação da mídia, que muita gente fala, que o Lula falou que tem esse interesse, né? Então isso acabou inflamando uma discussão, o Monark foi pro Trend Topics, falou besteira, porque ele não organiza bem as ideias dele, e ele também tem uma visão de mundo muito fechado, de alguém que passou muito tempo no apartamento, né? E eu falo isso porque eu vejo ele, tipo, tantas discussões que ele fala com uma pessoa que ele já teve com outra pessoa e a outra pessoa mastigou pra ele, né? Então, tipo assim, o MV Bill já falou pra ele, por exemplo, de racismo, da importância de cotas. Aí ele, pô, entendeu. Aí depois, quando chega alguém e fala criticando a cota, ele vai criticar a cota de novo, né? Isso me deixa com raiva dele especificamente. O Fábio Braza, que é um cara branco, que mastigou aquela coisa, né? Pro cara que é branco, que não tem aquela coisa de entender o lado do cara preto, pô, agora vai entender, porque o Fábio Braza traduziu aquele sentimento pra ele, pra linguagem que talvez ele entenda, entendeu? O Fábio Braza, que não é um cara da quebrada e tal, mas é um rapper muito interessante. E aí ele chegou, pô, entendeu, sei lá, mas aí depois, quando chega uma oportunidade de ele criticar a cota, ele critica, né? Eu acho isso... Eu fico assim, caraca, maluco, você teve a oportunidade de discutir com pessoas, aprender com pessoas tão brilhantes e interessantes e tipo, parece que você não absorveu aquilo, parece que você só absorveu naquele momento e depois esqueceu. Isso me deixa com raiva. Mas eu sei que muita gente que assiste absorveu, entendeu? Muita gente que assiste não vai fazer que nem, por exemplo, o Monark, né? Que é o motivo dele ser cancelado várias vezes aí no Twitter pela essa galera geralmente muito mais à esquerda, né? Eu sei que muita gente olha aquilo ali e consegue destrinchar algumas coisas úteis, né? Eu, por exemplo, eu destrincho muitas coisas úteis. E eu furo a bolha, cara. Pra mim, isso é o mais importante, né? Pensando em todo esse problema de liberdade de expressão, essa coisa de polarização e tudo mais, e o problema dos algoritmos que fazem a gente ficar dentro de bolhas. Parece que se você tá no Twitter e só segue um grupo de pessoas, parece que o mundo no Twitter é totalmente diferente do mundo que acontece lá fora. E eu gosto de assistir essa parada justamente porque eu sinto que eu saio da bolha. Eu sinto que eu vejo, caraca, maluco, ainda tem uma galera que apoia ferrenhamente o Bolsonaro mesmo com o dólar na altura, mesmo com a gasolina na altura. Tem uma galera que ainda acha que ele tá fazendo uma parada correta, entendeu? Tem gente que ainda acha que ele ali só não tá melhor porque ainda tem algum petista que tá furando ali o sapato dele, colocando um calo, né? E saber que essas pessoas existem, eu acho que ajuda você a ficar mais preocupado e preparado para o futuro próximo que a gente vai ter aqui, entendeu? Por isso que eu acho interessante, por isso que eu não gostaria de simplesmente calar a boca dos caras burros, né? A gente precisa saber o que essas pessoas estão falando, e fingir que elas não existem não faz com que elas sumam, né? Não é que nem um bebê, a gente não pode ser que nem um bebê que acha que se escondeu porque tampou os olhos. Olha, ninguém consegue me ver porque eu tô invisível. Eu não posso fazer isso, cara. Eu tenho que ser mais inteligente do que um bebê, né? Mais astuto do que um bebê. Eu não posso fechar os meus olhos e fingir que esse mundo
desinformação, fake news e paralelo daí dessa galera não é real, né? Então, no final da história, essa história louca, essa coisa louca aí de liberdade, né? O preço da liberdade é viver em sociedade. Esse é o preço da liberdade. Se você quer viver em sociedade, você tem que pagar o seu preço, e esse preço é, de certa forma, em liberdade. E no final das contas, cara, é pro nosso próprio bem, a princípio, né? Pode ser que existam erros, pode ser que alguém cobre um preço maior do que é devido, mas no final das contas, é a sociedade, né? É a coesão da sociedade. Você pode viver numa sociedade que nem os suecos, que eles decidiram não abrir mão das liberdades deles, mas eles assassinaram vários idosos do país, né? Você pode escolher esse caminho. A gente, pelo menos, tem alguns exemplos de pessoas que vivem em sociedades interessantes, que não precisaram tomar essas decisões complexas, né? A gente viu muitos países asiáticos que eles conseguiram, né, fazer um meio termo mais interessante. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente perdeu liberdade, perdeu vida e perdeu tudo, e fez quase tudo errado, entendeu? Mas no final das contas, é o preço que todo mundo paga para viver em sociedade. E esse é o preço da liberdade. E esse é o vídeo de hoje, né? Não sei se você refletiu, não sei se você vai concordar comigo. Eu não caguei nenhuma regra aqui, não. Eu só falei que o preço da liberdade é viver em sociedade. Eu acho que isso aí é o lugar comum, né? É a resposta normal, padrão. Não falei nada novo. E é isso. E, bem, eu acho que eu vou editar esse vídeo, que eu vou tomar esse chá e ver se ele faz efeito para que eu consiga ter uma boa noite de sono, olha só. Não sei se vocês já viram, né? Esse chazinho. São só 8 ervas aqui, né? Enfim, eu tomei algumas vezes e não sei se funciona muito bem. Mas é isso. Por hoje é só. Fui!